Boa noite, gente. Eu sou a Antonella e eu vou fazer a oração com vocês hoje. Então, vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tá bom, então, vocês abriram aí em Romanos 12. A gente vai ler dos versículos, da segunda parte do versículo 8 até o versículo 13. Então, São Paulo vai nos dizer: aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal. Apegai-vos solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei as necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, a gente agora começou o tempo da Quaresma. Então, é um tempo que a gente é chamado a intensificar as nossas orações, a crescer espiritualmente no silêncio e no deserto espiritual. Todos nós, aqui como São Paulo vai nos dizer, todos nós somos chamados a servir, todos nós temos alguma utilidade, todos nós fomos criados para ser útil no mundo. Então, nessa Quaresma é muito importante a gente perguntar, e hoje é muito importante a gente perguntar para Deus: Senhor, como eu posso dizer sim a Ti hoje? Como eu posso Te amar, amando o meu próximo? E como Tu queres que eu Te sirva? Essas são as perguntas que a gente tem que perguntar todo dia a Deus e pedir à Santíssima Virgem Maria que como ela, a gente possa dizer sim também. E também aqueles muitos aqui que já servem e amam a Deus a vida toda, São Paulo vai nos dizer: não relaxeis o vosso zelo. Alguns versículos antes, São Paulo vai dizer que cada um de nós fomos agraciados com dons diferentes e que é um dos maiores atos de caridade nós usarmos esses dons para crescer em virtude e levar os outros a Deus, levarem os outros a crescerem em virtude também. Então, praticar o que ele vai nos dizer: se tem o dom de ensinar, que ensine; se tem o dom de exortar, que exorte; aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Ele também vai nos falar do lugar fundamental do amor nas nossas obras. Um pequeno ato feito por amor a Deus e ao próximo vai ser infinitamente mais agradável ao Senhor do que talvez a maior doação ou o maior sacrifício que seja feito por orgulho ou por obrigação. São Paulo vai falar que o amor, a simplicidade, a caridade pura e verdadeira é o serviço que agrada ao Senhor. Ele vai usar várias vezes as palavras com afabilidade, com zelo. Esmerai-vos, sede alegres, sede fervorosos. Principalmente ele vai falar: apegai-vos solidamente ao bem. O que seria solidamente? Seria apegar ao bem na oração, nos sacramentos. Então, nessa Quaresma, e hoje também, a cada dia, a gente possa perguntar para Deus como que a gente pode servir a Ele, amando ao próximo, e que a gente possa ver os outros como Ele vê cada um de nós, que é com o maior amor, o amor de dar a vida inteira. Então, é isso para reflexão. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para começar a aula. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, Boa noite a todos. Foi legal dessa vez, não vou pedir 2 vezes. Hoje, como vocês podem ver, a aula de Quaresma, porém, a aula é própria do homem que está aqui do meu lado. Estou aqui só para complementar, porém, uma salva de palmas para Mauro. Bom, como ele falou, meu nome é? Então agora uma salva de palmas pro Privo, né? Bom, pessoal, faz tempo que eu não dou aula. Muito bom dar aula aqui com vocês hoje. É a primeira aula que eu dou para essa turma. Conheço um pessoal aí. E hoje a gente vai falar sobre... Esse pessoal é demais. Calma, só mais uma coisinha. Uma salva de palmas pro André, que está tocando pra gente hoje, por favor. A gente tem música na aula, olha só. Se vocês não escutarem, enfim, silencie que vocês escutam. Mas só pra começar aqui, antes da gente começar, eu só quero uma coisa. Quem foi na missa ontem levantou o bracinho? Ah, legal, bonito de ver. Mas enfim, quem não foi, não se preocupem tanto, porque a missa de ontem não era preceito, porém, era importante ir. Mas, começamos a aula. Aperta pra passar. Bom, vamos lá. Vamos começar com a definição do que é Quaresma. Quero começar aqui, quero saber quem sabe o que é Quaresma. Quem sabe o que é Quaresma aqui? Quer arriscar? Então vamos melhorar um pouquinho aqui. Valendo um bis. Quem se arrisca a falar o que é Quaresma? Tira o slide. Vamos ver. Quem se arrisca? Pode falar. O que é Quaresma? Peraí, qual é o seu nome? Arthur. O que é Quaresma? Quaresma são 40 dias que Jesus passou no deserto para provar para os cidadãos de Israel que ele era o Filho do Senhor. Palmas. Chocolate, o branco ou o normal? Normal. Uma salva de palmas mais uma pra ele. Então vamos lá, voltando ao slide. A definição é o que o nosso futuro catequista falou aqui. São 40 dias antes da Páscoa. Vamos começar do básico também, de novo, né? Lembrar o que é a Páscoa. A Páscoa a gente relembra a morte e ressurreição de Cristo. Então, 40 dias antes da Páscoa. O objetivo, o tempo de silêncio, conversão anterior. Aqui é o que o Primo falou, que é a quarta-feira de cinzas, que tem um significado das cinzas, né? Quarta de cinzas. Inspirado muito nessa passagem, tu és pó e ao pó hás de voltar. Então, ou seja, a gente é nada e ao nada voltaremos, né? Como falam bastante também. Pode passar. Bom, liturgia. Quem entrou na igreja aqui hoje e viu que estava coberto o altar com uma cor diferente, os santos, vocês perceberam, não perceberam? O que isso significa? Bom, começando pelo sacerdote, vocês perceberam que às vezes, em cada tempo, durante o ano, o padre usa a cor da casula dele, essa é a casula, uma cor diferente, certo? Cada época do ano a gente contempla, volta a olhar para uma época que Jesus passou. No caso a gente vai olhar mais agora a Quaresma. Muito bem. Então por que o padre usa essa cor? O que ela significa? Ela significa penitência. Não sei se vocês já se confessaram, tem primeira comunhão. Quando vocês vão se confessar, o padre usa a estola roxa, que é para relembrar a penitência, a conversão, enfim. E aqui, voltando mais para a igreja, as imagens cobrem também para a gente olhar para a igreja. A primeira coisa que a gente parar, a gente lembrar, Quaresma. E aí costumam cobrir os santos de roxo, né? Aí,
Não? Teve graça? Desculpa. Precisava falar isso. Próximo slide. Bom, eu tava estudando essa aula. Confesso que me deu muito nervosismo. Dar aula não é uma coisa muito fácil, dá muito medo. E a primeira coisa que me veio na cabeça: por que Jesus Cristo foi pro deserto e ainda foi para ser tentado? Vocês se perguntaram isso alguma vez? Vocês perguntaram isso alguma vez? Tá bom, perguntaram então. Então, estudando, o que a gente pode tirar disso? Hoje eu ia escolher uma pessoa aleatória para ler uma passagem que a gente vai usar como maior tema na aula. Mas hoje em especial tem uma pessoa que vai fazer aniversário e vai ler aqui a passagem. Pode vir, salve de palmas, salve de palmas. Pode vir. Mais uma salva de palmas. Mais uma. Amados, a gente vai ler agora Mateus 4, capítulo inteiro. Abram aí, por favor. Verdade, quem tiver a Bíblia, abre aí agora. Mateus capítulo 4. Fala a Página da Ave Maria. 1287. 1287, página da Ave Maria. Acharam? Quem não achou, levanta o braço. Quem não achou? Página 1287. Da Ave Maria, Capítulo Mateus 4. Mateus capítulo 4, Evangelho de São Mateus. O capítulo. Quem precisa de ajuda aí, levanta a mão. Fica com a mão levantada. Servos, vamos trabalhar um Servos. Vamos trampar. Mão levantada aí. Capítulo 4, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo Amém? 4. Todo mundo. Quem achou, levanta a mão. Não, quem não achou, levanta a mão. Quem não achou? Quem não achou? Então por que vocês estão olhando pra Bíblia se não achou? Achou todo mundo? Tudo certo? Alguém não achou? Tudo certo? Então, ó, presta atenção aqui agora. Mateus Silêncio e vamos acompanhando com a Bíblia. Quem não tem, acompanha com o amigo do lado. Quem não tem amigo do lado, reza, escuta e presta atenção. Pessoal, presta atenção aqui. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: "Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pão." Jesus respondeu: "Está escrito, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Bom, Jesus foi pro deserto, resumindo aqui, está escrito, e foi tentado pela fome. Anotem isso, Jesus teve fome e foi tentado, certo? Primeiro ponto. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra." Disse-lhe Jesus: "Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus." Então aqui Satanás falou: se você é o cara, se você é o bonzão, você vai e se taca daqui, tentando ferir a ganância de Jesus, mais ou menos. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse-lhe: "Eu te darei tudo isso se diante de mim me adorares." Respondeu-lhe Jesus: "Para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele lhe servirás."
Palavra do Senhor? Não, Salvação. palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Uma salva de palmas para Yasmin, para aniversariante. Pode pegar o Luiz, como você quiser. Pega mais. Se eu lembro. Aniversariante. Quantos aninhos? 12? 16. Então pega 16 bis. Não tem um bis assim. Mais uma salva de palmas para Yasmin. Bom, se vocês prestaram atenção no que a Yasmin leu pra gente agora, Jesus foi tentado em 3 pontos. E esses 3 pontos que eu quero mais ressaltar com vocês. Se eu não me engano, São Tomás de Aquino, ou Santo Agostinho, acho que São Tomás de Aquino, falou que essas 3 tentações vão exemplificar 3 pecados que mais que mais o homem comete. Então vamos lá. Qual foi o primeiro? Fome. Isso foi só demais. Qual foi o segundo? Qual foi o segundo? Perfeito. Qual foi o terceiro? Se fores Deus, prostrarás diante de mim. E o que acontece nesse primeiro aspecto? É o que o Santo Tomás de Aquino colocou como o primeiro pecado. O pecado da carne. Então assim, Jesus se fez homem, Deus se fez homem para sofrer as mesmas coisas que a gente. Foi para o deserto, sofreu tentação pelo próprio Satanás, servindo de molde para a gente saber como lidar com as situações, os pecados do dia a dia. Então, continuando nessa ideia aqui. Bom, Jesus teve fome, que é uma coisa da carne, ter fome, ter dor, ter alegria, sentir, certo? E é uma das coisas que, um dos pecados que o homem comete. A gula, a luxúria, todos esses pecados que envolvem a carne. Cobiçar a mulher do outro, comida. E o segundo, que é, se és filho de Deus, lança-te aqui de baixo. Que é que o Jesus vai e responde: não tentarás o Senhor seu Deus. Que é do poder, da glória. Que todos querem ter a glória de todos terem seu reinado, seu poder, como, enfim, acontece muitas pessoas poderosas querem ter poder e glória. Esse terceiro ponto se assemelha muito também, que é se prostrar diante de mim. Jesus fala para se prostrar. Então esses 3 pecados falam o quê? A gula, poder e a glória, que é o que acaba com o mundo, que são os pecados, né? Lógico que eles se ramificam, como eu falei. A fome é um pecado carnal, como tem a fome, tem a gula, a luxúria, enfim, esses pecados. Então, continuando naquele aspecto que eu falei para vocês. Por que Cristo, que é Deus, vem, se faz carne, desce aqui na terra para ser tentado? Isso para mim não fez muito sentido de começo. Então o que aconteceu? Jesus, ele é o molde das nossas vidas, em tudo. Tudo. E um aspecto muito legal dessa passagem é que quando Jesus é tentado, o que ele responde? Responde com versículos bíblicos. E o que é o ponto mais chave disso? Se alguém começa a xingar você vai querer o quê? Xingar de volta. Na teoria, né? Espero que vocês, meus crismandos, lindos, queridos, não façam isso, né? Mas qual que é o ponto-chave aqui? Jesus respondeu com versículos bíblicos. E o que quer dizer? Se ele falou, é aquela coisa que fala, a boca fala que o coração está cheio. Então assim, se Jesus respondeu com versículo, é porque o coração dele estava cheio do Espírito. Isso é o que mais me pegou nesse capítulo. Então nessa quaresma, é o que mais Jesus chama vocês a fazerem. Silenciarem, se encherem do Espírito, em meio ao silêncio. E isso é o que é mais difícil. Mas não é impossível, porque justamente Jesus foi para o deserto para fazer isso. Servir de molde para a gente. Deixa eu ver se tem algum outro ponto. Lembrei aqui também, continuando. Jesus foi tentado 1, 2, 3 vezes. Foi tentado. Jesus, novamente. Jesus, que é Deus, foi tentado. Isso para mim não entra na minha cabeça. E o que também quer dizer? Se Jesus, que foi Deus, foi tentado, quem dirá nós? Que às vezes não reza, temos nossas imperfeições. Cristo, que era a perfeição total, foi tentado. Imagina a gente. Conseguiram entender isso? Fala assim, uau. Mais forte, uau. Brincadeira, mas falando um pouquinho sério, voltando. Ele foi tentado, e a gente vai ser muito mais vezes. Assim como também, quando Cristo carregou a cruz até o Calvário, ele caiu quantas vezes? Peraí. Cristo caiu quantas vezes? Quem chuta? Valendo um bis. 3, calma.
Olha pra trás. Vocês não pegaram cola não, né? Colar é pecado, viu? Uma salva de palmas pra Letícia. Dona Romana aqui ganhou o quiz. Então, voltando aqui, tá prestando atenção? Cristo caiu com a cruz quantas vezes? Parabéns, agora não tem visto pra todo mundo, mas vocês aprenderam agora, né? Então, perfeito. Cristo caiu 3 vezes, servindo como um exemplo molde que, tipo, a gente também vai cair. Mas o mais importante, como o São João Paulo II dizia, não é quantas vezes a gente cai, mas quantas vezes a gente vai levantar e continuar. E é isso que a gente tem que ser movido, por um propósito, que é Cristo. E juntamente aqui, novamente, nesses 3 aspectos, o que Cristo fala nesses versículos? Ele ensina como que a gente tem que fazer e por quê. Continuando aqui. Qual que foi meio que a lição também, uma resposta, o que vocês devem fazer nesse versículo? Oração e jejum. A primeira tentação qual foi? Do pão, perfeito. Então se você tem fome, transforma essa pedra em pão. Cristo falou, não só de pão vive o homem, novamente, não só de pão vive o homem, mas toda a palavra da boca de Deus. Então ensinando que a gente tem às vezes lutar contra a nossa própria carne, nosso próprio instinto e fazer jejum e oração, né? Importante, senão vocês caem duro. Sem oração vocês não vivem não. Quer dizer, vocês, carne vive, né? Pegou? Não? Enfim. Uau. E aí, é isso. Jesus fala muito do jejum, que é muito importante, que vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê do jejum. Puxando um pouco do que o Mauro falou, e servos aí do fundo vão parar de falar, por favor, que eu tô vendo. Uau. Puxando do que o Mauro falou que assim Jesus foi tentado e a gente vai ser tentado também, porque a gente é imitador dele. Nós cristãos, tá no nome, a gente segue a Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Então, vamos puxar um pouco para vocês entenderem do porquê da quaresma, do porquê, esse aí que já foi falado, mas para vocês entenderem um pouco melhor a partir da passagem que foi lida. Jesus, ele foi pro deserto ser tentado, certo? Certo? Eu gosto de participação de vocês, rapaziada. Ele é carente. Eu sou carente, a gente vai precisar de vocês hoje. Mas Jesus foi tentado. Só que quando que ele foi tentado? O contexto importa. Jesus, ele é batizado no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E logo após isso, ele vai pro deserto e aí acontecem as tentações. Ou seja, Jesus ele é tentado antes de começar basicamente a sua vida pública. Ele aparece, é batizado, só que depois ele vai e é tentado, né? E como nós, perfeitamente seguidores, imitadores de Cristo, nós também precisamos desse nosso tempo de preparação e o nosso tempo de quaresma. Justamente para quê? Porque ele falou no começo, a quaresma prepara a gente para... A quaresma prepara a gente para Páscoa, onde Jesus se entrega por nós na cruz. Então, a quaresma é de extrema importância. Se até Jesus, que como o Mauro enfatizou diversas vezes, que é Deus, Jesus é Deus e veio aqui e foi tentado. Se até Jesus, que é Deus, veio e se preparou com jejum, oração, tentação, abstinência, quem somos nós para falar que não vamos fazer isso? Quem somos nós que vamos contrariar ao nosso mestre? Que ele faz alguma coisa e a gente fala, eu não preciso disso, eu sou melhor. Não somos assim, porque não somos melhores de fato. Porque nós somos pecadores e pecamos muito. Como o Mauro disse, não importa quantas vezes a gente caia, mas quantas vezes a gente levanta. Então, por isso que a gente coloca aqui a importância da quaresma, momento de maior proximidade com Deus, de renovação dos nossos compromissos com Jesus. Porque a gente está se preparando para o auge da nossa fé, para o momento que Jesus vai morrer na cruz e vai levar todos os nossos pecados, só que ele vai e ressuscita. Então, é o momento da gente se aproximar. Esses 40 dias é para a gente realmente utilizar deles, para a gente falar com Deus e escutar a voz de Deus, seja rezando, na missa, no silêncio. Porque não é só na igreja que a gente tem que fazer isso. Muita gente fala, vou ver a quaresma só quando eu vou na igreja, vejo os pano roxo, vejo o pano roxo aqui, vejo o pano roxo no altar e beleza. Quaresma não a gente não vive a quaresma num lugar, a gente vive um tempo. A gente está no tempo da quaresma. Então a gente entrou no tempo da quaresma, nós cristãos, a gente tem que se atentar a todo momento e a qualquer lugar, não só dentro da igreja.
Próximo slide. Bom, na quaresma nós temos 3 pilares. Valendo um bis, quais são? Não, tô brincando, tá? Coca-Cola não dá, né? Bom, começar, a gente tem a penitência, oração e caridade. O Prigo vai enfatizar melhor em cada slide separado. Só dando uma passada rápida, a gente deu 2 exemplos, mas tem diversos, por exemplo, da penitência. Eu separei em carnal e espiritual. Carnal, né, carne e tal, espiritual, né? Então, assim, carnal, jejum, tudo que eu falei, de gula, essas coisas, carnal envolve isso. Espiritual, fazer orações, leituras espirituais, leitura da Bíblia, leitura da vida de santo. Anotem, a pedido do André. Coordenador. E músico também. E muito lindo também. O André é casado, tá, gente? Levanta o braço aí, Manu. Aqui, ó, a dona do cara. Quem falou? Tchê, Sapor discórdia. Bom, a gente tem a oração que você elenca muito aqui com oração e penitência, porque rezar... Ei! Tô brincando. Tão justo. Na penitência, porque a penitência e a oração se juntam bastante, porque, vamos concordar, às vezes a gente realmente não quer rezar. E tudo bem, mas a gente tem que rezar. Se não rezar, não tá bem, mas se rezar, tudo bem. Tem que rezar de qualquer jeito, né? Aí tem o Santo Terço, enfim. E a caridade. Da caridade eu vou falar junto com você depois. Aí o Prigo vai começar a explicar pra vocês. Vamos começar aqui falando de oração, mas antes de começar a passar pelos pilares, pegar mais uma passagem. Quem estava aqui na missa ontem já escutou, mas quem não estava, vou ler. Se vocês quiserem abrir, abram aí, por favor. É o Evangelho de ontem. Mateus 6, de 1 a 6 e de 16 a 18. Abram a Bíblia, Mateus capítulo 6. É bem no Sermão da Montanha. Então, vai estar escrito Sermão da Montanha. Então, não está tão difícil de achar, eu acho. Todo mundo achou? Quem não achou, pede ajuda aí ou levanta o braço. O pessoal tá muito esperto. Tá igual o Frei Gilson, só essa Bíblia, agora em Coríntios, agora em Mateus, agora em Marcos. Igual o Frei Gilson aqui. Quem não achou? Mateus. Manuela. Achou? Mateus 6. Mateus 6. O mesmo Mateus que o Mauro leu, um pouco mais na frente. 2 páginas na frente de Mateus. 2 páginas, a mesma página que vocês abriram antes, Mateus, 2 páginas na frente é a página Eita. que a gente vai estar. Qual? Amém, amém? Amém? Acharam todos? Quem não achou, levanta o braço. Honestidade. Valendo um bis. Valendo um bis, quem é honesto? Quem vai ler? Valendo. Não, eu vou ler. Um bis pro Pribo. Um bis pra mim! Eu vou jogar um bis, quem pegar, pegou. Joga na janela. Vai lá, jogar pra cá. Joga ali, Você pegou? Ó o aviãozinho do Silvio tá. Santos aí, ó. Oi! Servo não vale! Servo não vale! Mais pra lá é que eu tô com medo de acertar o ventilador. Cadê a Débora? Tá aqui. Débora vai pegar a gente. Já foi? Tá muito no fundo, pai. Um silêncio, depois a gente faz um mais Tem mais bis aviãozinho. aqui, quem quiser, não tem pra todos. Vamos prestar atenção, presta atenção agora. Papararara. Ah! Papararara. De novo. Papararara. Que fofinhos. Mateus 6, primeiro de 1 a 6, depois de 16 a 18, acompanhem comigo. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas suas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando derem esmola, que a tua mão esquerda não saiba que a tua mão direita. Não saiba o que faz a tua mão direita, de que modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto.
e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Eu vou parar aqui, eu não vou continuar, mas deixem aberta, porque do 16 ao 18 eu vou ler quando chegar em penitência, porque fala exclusivamente da penitência. Mas aqui a gente fala da oração e da caridade. Então, oração, caridade, depois eu vou falar da penitência. E como a Antonella, ela introduziu muito bem, silêncio. Ei, gente, vamos aqui. Se fizer silêncio, depois tem mais aviãozinho. Mas enfim, como a Antonella introduziu muito bem, a questão da gente dar esmola e dar de coração aberto, sem querer a glória para nós mesmos, mas a gente fazer para o próximo. Mas aqui, o slide de oração. Aqui um ilustre homem, Frei Gilson, rezando de madrugada. Alguém aqui está acordando de madrugada com ele? Aqui é o santo que tá. Eita, só os heróis aqui, hein? Uma salva de palmas pro Claudio Azul ali. Salva de palmas. E alguém levantou ali no canto. Alguém levantou. Salva de palmas. Silêncio. Voltando aqui. A gente gosta de interagir, mas a gente também pede a colaboração de vocês. Daqui a pouco eu vou pedir a ajuda de vocês para um negócio. Mas, vamos lá. Silêncio. Aqui a gente está o Frei Gilson que reza, da Quaresma, e muitas vezes a gente se pergunta qual que é a importância da oração na nossa vida. Que muitas vezes a gente pode pensar que a gente está só falando palavra, Deus não está me ouvindo, ou então a gente fala e não bota fé. Porém, aqui muito importante, é o sustento e a base para viver. A oração é o nosso sustento e a base para viver. Como o Mauro enfatizou muito bem, Jesus é quem? Quem? Jesus é Deus. E Ele veio e habitou no meio de nós. Olha que coisa esplêndida. Deus que fez cada um de vocês aqui, habitou no meio de nós. E morreu por nós, ressuscitou e subiu aos céus. Porém, como que a gente mantém contato com esse Deus se a gente não conversa com Ele? Como que a gente vai pedir o que a gente precisa? Como que a gente vai conversar com Ele se a gente não tem uma relação? Como que Ele vai conhecer a gente? No Sermão da Montanha, o mesmo que a gente estava lendo, em uma parte Jesus muito importante fala, não é da tentação. Gente, perdi. Cadê? Não é esse. Vocês se acalmem, que eu vou achar. Mas, eu sei a passagem, então eu vou falar, não precisam abrir. Mas Jesus está falando que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Vocês provavelmente devem conhecer, mas ele fala, nem todo mundo que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Você pode chegar lá na porta do céu e falar, eu preguei no teu nome, igual a gente está fazendo aqui. Eu rezei com o Frei Gilson, eu dei aula, eu dei pregação em grupo de jovens, rezei pelos outros, expulsei demônios no teu nome. Só que Jesus, ele é muito complexo nas suas falas. Complexo não, mas ele fala que vai olhar para essas pessoas e vai falar, nunca os conheci. Ele vai olhar na cara das pessoas que fizeram essas maravilhas e vai falar, nunca os conheci. E eu não falo isso para vocês terem medo, mas qual que é o problema dessas pessoas? É justamente o que eu acabei de falar, que eles podem vir pregar. Eu posso vir aqui dar aula, o Mauro pode vir aqui dar aula, o André, Pedrinho, todos os servos aqui podem vir dar aula, mas se eu não estou em casa, e eu não rezo, e eu não falo com Deus, não venho numa missa, e não agradeço, e não faço nada, pouco importa o que eu faça aqui, o que eu fale, ou o que eu pregue. Eu vou chegar no céu, Jesus vai olhar no meu olho, e vai falar, nunca te conheci. Porque Ele não me conhece, e Ele não me conhece porque eu não conversei com Ele. Eu não tive esse contato com Ele. Jesus, Ele é Deus, Ele é nosso Criador, mas Jesus veio aqui na Terra para falar que Deus é nosso Pai. Tanto que a Escritura inteira, durante o seu tempo inteiro aqui, Ele só chama Deus de Pai, para dar exemplo para nós. Como eu disse, a gente segue a Cristo e Ele é nosso maior exemplo. Então, Ele dá esse exemplo para mostrar que Deus é nosso Pai. Ele nos criou e nos fez do jeito que a gente é. A gente pode não gostar do jeito que a gente é realmente, nossa aparência. O Mauro é bem feinho, mentira, um homem belo. O André é lindo. Mas o Mauro, mais ou menos. Fala, Manu. Mauro, mais ou menos. O Pedrinho é belo. Mas a gente pode às vezes duvidar e não gostar, mas foi Deus que fez a gente da forma que a gente é. E Ele nos ama da maneira que a gente é. Então Deus é nosso Pai. Então como que eu vou chegar no céu
com a pachorra, olhar na cara dele, falar, deixa eu entrar aí, dei tantas aulas, preguei tanto, postei tanto, postava toda vez que ia, o povo achava que eu rezava demais, mas ele vai falar, nunca vi um terço, nunca vi uma oração antes de dormir, nunca vi uma prece. Ele vai olhar na minha cara e vai falar, vai embora, não te conheço, né? Pessoal, eu lembrei de uma coisa, quis falar aqui com vocês. Eu já ouvi muito e vocês provavelmente já devem ter ouvido. Fala assim, não, Deus está em todo lugar, Deus ouve o coração. Todo mundo já ouviu isso, né? Principalmente pessoas que não são católicas. Quem já ouviu? Quem não ouviu, né? Que é impossível. Uma vez eu vi no TikTok, ou na internet, mas vocês estão sem TikTok agora, né? Parece, tem que ficar sem também. Mas eu vi uma coisa muito interessante, que falava assim, quando você vai comer, você vai no mercado, tem comida em todo lugar. Mas onde que você come? Você come na mesa. Você tem um lugar específico para comer. E é semelhante com Deus. Cristo pode estar em todos os lugares. Espírito Santo está em todo, ele pode habitar qualquer lugar. E quando eu digo qualquer lugar, qualquer lugar. Espírito Santo, qualquer lugar, enfim. Mas só tem um lugar que ele sacrifica por nós, que é na missa. Por isso que a missa é tão importante. E a missa vai muito além de ir para a missa infinitas coisas, porque a missa é simplesmente o ápice da vida cristã. Vocês vão ter uma aula de missa, fiquem tranquilos, a gente vai explicar exatamente o que é a missa, para vocês entenderem melhor. Mas o ato da missa é simplesmente isso, é Cristo que vem, vem do céu até a terra. E é isso que eu queria falar. É isso aí. Eu vou continuar falando o que eu estava falando da questão de oração, que é o sustento, a base para viver. Como eu disse, intimidade com Nosso Senhor, também autoconhecimento, porque através da oração, Deus vai revelar para a gente o que a gente precisa, é só a gente escutar a voz de Deus. Agora eu quero fazer um negócio, eu vou precisar da ajuda de todos, por favor. Mano, comece a fazer barulhos estranhos, faz muito barulho aí, todo mundo, vai. Continua, não para, pode fazer, todo mundo. Eu vou continuar dando aula aqui, continua falando, quero barulho. Vai, continua falando, eu falando aqui, vocês vão fazendo barulho, depois eu vou aqui, então eu passo slide, e pronto. Silêncio. Acabou a aula, eu expliquei tudo, e alguém entendeu alguma coisa que eu falei? Não, ninguém entendeu. Curioso, né? Barulheira? Mas, por que eu fiz isso? Agora era o momento de vocês fazerem barulho. Mais um aviãozinho aí que vocês fizeram barulho. Pra onde? Pra que lado? Nossa. Vai, pra menina ali. Tá aqui. Acabou. Silêncio. Deixei vocês fazerem barulho, agora silêncio, por favor. Psst. Gente, silêncio aqui. Então, por que eu pedi pra vocês fazerem isso? Porque eu falei que a gente precisa escutar a voz de Deus para a gente ter o nosso autoconhecimento. Como que eu vou escutar a voz de Deus nessa zorra que a gente fez? Como que eu vou escutar a Deus nessa barulheira? Entende? Eu não estou falando que, mas muitas das vezes a gente vai na missa, tem música, e é barulho também, ou a gente vai num grupo de oração e várias pessoas estão rezando ao mesmo tempo, aí tem barulho. São casos que a gente explica outra hora. Não isso. Mas o que eu estou falando é que a gente precisa de silêncio para falar com Deus. Porque Deus se revela no silêncio. Eu vou falar uma passagem aqui, não precisam abrir, mas eu só quero a atenção de vocês. 1 Reis, capítulo 19, de 11 a 13. Eu vou basicamente explicar, não vou ler, porque senão perde muito tempo. Silêncio, Gustavo. Deus chega para Elias era profeta no Antigo Testamento. Deus chega para Elias e ele fala, vai lá para a caverna, espera que eu vou te dar um sinal. Fechou? Ele vai para a caverna e espera o sinal. Vai um vento, estardalhaço, derruba a árvore, derruba a pedra. Não era Deus não estava ali, como diz a Escritura. Vem, dá um baita terremoto na terra. E não estava Deus ali, porque aqui diz a Escritura que Deus não estava presente. Mas então chega uma brisa suave e um vento fresco, e aí a voz de Deus fala com Elias. O que é falado entre os dois não é o contexto, mas só para mostrar que aconteceram coisas que Elias podia considerar, digamos que muito extraordinário. Um terremoto aconteceu,
uma ventarola que derruba árvore e pedra, mas Deus não estava ali. Deus estava onde? Na brisa suave. Então, quando a gente vai rezar, quando a gente vai para o nosso quarto, como eu li a passagem lá do Evangelho de ontem, quando você for rezar, vá para o teu quarto, que Deus que vê o que está no culto, vai te dar a recompensa. Então é ali é o seu momento máximo de intimidade com Deus, onde eu chego no meu quarto, vou chegar hoje e vou ler uma passagem. Eu chego no meu quarto e vou rezar meu terço. E ali no quieto, porque enquanto eu vou lendo, enquanto eu vou rezando, Deus vai me revelando. Como que Ele revela? Das maneiras dele. Ou é uma palavra que eu leio e eu lembro de algo na hora, ou então eu estou rezando o terço e vem algo na minha mente, e é assim que Deus revela. Só que não tem como eu prestar atenção no que Deus está falando se a minha cabeça, se eu vou rezar de qualquer jeito, se eu vou rezar escutando música, tudo bem, pode colocar uma musiquinha ali de fundo, música católica, que condiz com o momento, mas não tem como eu escutar a voz de Deus se eu vou estar com meus pensamentos em outro lugar, vou rezar só por rezar, vou falar só por falar, vou ler a Bíblia, mas mexendo no celular. Deus não vai falar comigo, Deus vai falar comigo, mas eu não vou escutar o que Ele tem a dizer, que é o que a gente precisa para a gente viver bem o tempo da quaresma. Como eu disse, quaresma a gente está nesses 40 dias para se preparar para a chegada de Jesus na cidade, onde Ele vai ser crucificado e vai ressuscitar. Por que a gente cobre as imagens de roxo? A gente cobre as imagens de roxo justamente porque é um período mais recluso. É o nosso momento da gente, durante a missa, não olhar as imagens, não olhar nada, não ser o altar. Que, como o Mauro disse, é no altar que acontece o sacrifício. Então, por isso que a gente cobre. Ali não está coberto, enfim, até é difícil cobrir ali. Mas enfim. Não é obrigatório. Não é obrigatório cobrir também, mas como eu disse, é um período recluso para a gente se voltar para Deus. Assim como eu também ouvi na internet que tem gente que cobre o altar de casa. Mano, mas aí vai de cada um. Tem gente que tem imagem em casa, que tem um altarzinho que reza, pode cobrir, não tem nenhum problema. Não é obrigatório. Dando continuidade, a gente chega à caridade, como foi lido no Evangelho. Gente, eu fechei o Evangelho, mas eu vou ter cabeça aqui. Qual que é? É o Evangelho de ontem. Liturgia diária. Fala que a gente tem que dar esmola e ajudar o próximo, porque o que minha mão esquerda faz, a mão direita não vai saber. O que a mão direita está fazendo, a mão esquerda não vai saber. Para a gente fazer exatamente, para não ter o brilho para nós. Porque a gente não faz um ato bom, eu não vou fazer um ato bom para o próximo esperando que eu ganhe likes, esperando que eu receba mérito dos outros, que os outros falam, nossa, você é um cara espetacular. Porque não é isso que a gente quer e não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente seja bom porque a gente é bom. Deus quer que a gente seja bom por ser uma pessoa boa e poder ajudar o próximo. Tem uma passagem, a gente separou muita passagem para essa aula, mas tem uma passagem em Mateus também, nossa, o Mateus está bagaçando a gente. Mas tem uma passagem do Evangelho de São Mateus que ele fala que Jesus ele é acolhido numa casa e dão de comer, dão de beber, e dão um lugar para ele ficar. Então, eles vão e perguntam, mas quando o Senhor não estiver mais aqui, né, essas coisas todas, quando que a gente vai poder falar que a gente deu de comer para você, deu de beber para você, deu um lugar para você ficar? Quando que a gente vai poder falar essas coisas? E como que a gente fala isso? E Jesus fala, quem faz ao bem a um dos meus pequeninos, recebe e pode falar isso. Quem faz o bem é um dos meus pequeninos. E quem não faz, não pode falar. Então o que Deus está querendo mostrar pra gente? Que quando a gente faz o bem ao próximo, a gente está fazendo um bem eu falei errado a passagem, inclusive. Mas ele fala, quem faz um bem a um desses pequeninos está fazendo a mim também. Por isso que ele fala que você pode falar que deu de comer e deu de beber para Jesus. Então o que Jesus está falando? Quando a gente faz um bem ao próximo, ao mais necessitado, a gente está fazendo um bem ao próprio Deus. É como se Deus estivesse ali naquela pessoa e a gente está fazendo um bem ao próximo. E a gente não dá só o que sobra. Eu não falei isso na oração, mas muitas das vezes a gente menospreza a nossa vida de oração e fala, eu vou rezar se der tempo, eu vou ler esse versículo se eu conseguir chegar em casa e ler, se sobrar. Assim, casos particulares entendemos, às vezes realmente o dia está apertado, complicado mesmo. Mas a gente tem que parar de se acostumar, de querer dar o mínimo para Deus. A gente tem que dar, não o que sobra, mas a gente tem que separar uma parte, assim como Jesus pede para a gente dar uma parte do domingo
né, 1 hora de domingo ali na missa, que é o preceito, ele pede isso para nós. Ele também pede um pouquinho do seu dia, mas ele não quer o que sobra. Porque também, se ficar só dando o que sobra para Deus, vai o quê? Sobrar seus 3 minutos aí, que se pá, você nem faz, vai pegar o TikTok e mexer. Então, Deus não quer o que sobra, Deus quer o que a gente pode dar, não porque está sobrando. E é a mesma coisa com a caridade, a gente precisa dar além do que sobra. Tudo bem, a gente está falando que a gente considera muita coisa, mas também vai dar condição financeira de cada um, tudo mais. Mas às vezes é bom a gente separar aquela roupa que a gente não usa mais, ou aquela roupa até que a gente gosta, não necessariamente que a gente não usa, mas até que a gente gosta, ou que eu uso, mas não com tanta frequência, e dá, ou ver alguém passando necessidade na rua, entrega comida, aqueles moradores de rua que chegam e pedem, que a gente já fala não de cara. A gente está falando não com o próprio Jesus, como ele mesmo disse. Então a gente tem que chegar e acolher essa pessoa. E dar de comer, dar de beber sempre que possível, dar uma roupa, fazer doação. E não só doar coisas materiais, mas também doar a si mesmo. Por quê? Porque ser caridoso não é só ser caridoso em questão de dinheiro, em questão de financeiro, em questão de moradia, de roupa, de acolher quem está na rua, em situação de rua. Mas ser caridoso ao seu amigo do lado, que muitas das vezes você não sabe, mas às vezes está passando por um momento difícil e ele te dá aqueles microsinais que você capta e não vai falar com ele. Onde que você está se entregando para ele? Como que você está fazendo bem para essa pessoa? Então, fala essa reflexão. Quantas vezes meu amigo estava precisando, eu sabia que ele estava precisando de mim, que ele queria um ombro amigo, que ele precisava conversar, e eu não fui de encontro com ele. Porque, como eu disse, a gente precisa doar a nós mesmos. A gente chega com a pessoa e vai conversar com ela e fala: olha, tô vendo você para baixo, o que aconteceu, como é que você tá, aconteceu alguma coisa, quer conversar, eu tô aqui. E às vezes a pessoa não precisa nem falar, só da tua presença estar ali já é extraordinária para essa pessoa. Só de você estar lá presente, mostrou preocupação e mostrar que você se importa, essa pessoa já fica um pouco mais feliz. Todos nós gostamos quando um amigo nosso se preocupa com a gente, ou até mesmo um desconhecido se preocupa com nós. É extraordinário quando isso acontece. Porque todos nós precisamos desse como que eu falo? Uma palavra aí, acolhida. Dessa acolhida. Todos nós precisamos dessa acolhida. Então, se eu também preciso, eu preciso reconhecer isso no outro. Então, se eu preciso, o outro é humano assim como eu. Então, eu preciso ser um ombro amigo para essa pessoa que está do meu lado e eu nem sei. E também, voltando, né, mas a gente fazendo caridade e dando mais do que o que sobra, e dando essas coisas, a gente ganha uma libertação do apego ao dinheiro. Porque muita gente nessa terra só vive pelo dinheiro e olha, essas pessoas só se afundam cada vez mais. Porque na cabeça delas, quanto mais dinheiro ela vai ter, ela vai fazer mais coisa, mais coisa, e chega lá no topo, acabou, é isso, não tem nada. Quantos famosos que a gente vê aí, que chega no topo e cria depressão, entendeu? Quantas vezes a gente já vê isso na internet, que um famoso chegou no auge da carreira e pegou depressão, e a gente fala, como que esse cara tem depressão, um tanto de coisa que esse cara tem, mas dinheiro não é tudo, porque a nossa felicidade é Deus. Deus é tudo. Então, se Deus é tudo, Deus também é a felicidade. E indo de encontro com Ele, eu encontro a felicidade verdadeira. E não está no dinheiro e não está em nada. Oi? Tá. A gente chega na penitência, que eu vou continuar lendo aqui, rapidão. Que ele fala: quando jejuardes, não ficais com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Palavra da salvação. Aqui terminando o Evangelho de ontem, um Evangelho muito bonito, que ele fala justamente dessa questão da gente não fazer para se aparecer, que não é esse o intuito que a gente precisa. Mas ele está falando, quem aqui já escolheu a penitência na quaresma? Levanta o braço. Eu não quero ver ninguém postando a penitência, pelo amor de Deus. Porque não é isso que o próprio Jesus nos pede. Porque ele está falando que quando a gente está fazendo uma penitência, é justamente essa questão. A gente está fazendo a penitência para Deus. A gente está fazendo
para agradar a Deus e para mortificar a nossa carne. Como o Mauro disse, o nosso primeiro problema na tentação no deserto foi o que? A carne, foi a fome. Então, o nosso corpo. Então, a gente faz as penitências para mortificar a nossa carne e agradar a Deus. Só que eu não estou fazendo isso para agradar os outros, não estou fazendo para fazer mídia com ninguém. Eu estou fazendo para Deus. Por isso que Jesus pede: perfuma a cabeça, levanta o rosto, lava o rosto e sai na rua feliz. Porque a gente está fazendo a penitência para Deus. E para que serve a penitência? Como que a penitência me ajuda no meu caminho de conversão com Deus? Primeiramente, a penitência é um sacrifício voluntário que a gente escolhe. Então, agora na quaresma, eu peço que quem não escolheu, quem já escolheu, faz um exame de consciência das suas penitências, ou quem ainda vai escolher, e vê se essa é uma penitência que realmente cabe a mim. Porque, por exemplo, eu não gosto de tomar café. Não tem como eu chegar e falar: vou fazer penitência de café que não vai mudar nada pra mim. Eu tenho que fazer uma penitência que vai pegar em mim mesmo. Então, por exemplo, o Mauro falou do TikTok. Todo mundo aqui crê que tem, aqui não tem, glória a Deus, mas todo mundo aqui tem. Então, tira o TikTok. Se conseguir, se também não, aí já é preocupante. Mas deixa ali aqueles 30 minutos no máximo, ou tira direto. Que eu voto em tirar direto, né? Ou tudo ou nada. Mas, para que serve a penitência? Justamente para treinar o nosso autocontrole, para a gente se desprender das coisas da terra. Como o Mauro disse lá no começo, que Jesus foi tentado e Satanás fala que vai dar todo mundo, todo o reino do mundo e tudo mais. E Satanás é conhecido por príncipe do mundo. Então, só para a gente relembrar que Jesus não é um príncipe deste mundo, mas ele está na glória eterna. E a nossa missão aqui na Terra é ir de encontro com ele. Então, não é aqui na Terra que a gente vai ter as coisas. Então, por isso que a gente precisa treinar o nosso autodomínio, fazendo penitência, jejuando. Porque se eu consigo me autocontrolar, de tirar o TikTok, tirar doce, tirar, enfim, o que vocês quiserem, se eu consigo fazer isso, então eu consigo controlar o meu espírito e o meu corpo para que eu seja completamente desprendido desse mundo, para que eu foque unicamente a Deus, para que o meu foco seja unicamente Ele. Queria falar duas coisas com vocês. Primeiro, quando a gente faz um jejum carnal, a gente sente, jejum digo de comida, a gente sente fome, a carne. Isso é meio que um exemplo de como a nossa alma fica sem oração, sem Cristo. E eu quero voltar um pouquinho o que o Prigo falou sobre as penitências. Quem veio na missa ontem à noite? Nossa, o pessoal da noite, hein? Vocês prestaram atenção no nome do padre? Perfeito. Eu quero comentar com vocês o que mais me chamou a atenção na homilia. Do que adianta, por exemplo, eu fazer um jejum de doce se eu não como doce? O que eu quero dizer? Você tem que fazer um jejum que condiz com você. Não sei se vocês viram, acho que na parte da oração, na oração que a gente tem o autoconhecimento. Ali, perfeito, na oração que a gente tem autoconhecimento. Como é que eu vou fazer algo sobre mim se eu não me conheço? Faz sentido? E é justamente isso que a gente tem que entender. Mas a gente vai se conhecer por si próprio? Não. O que eu quero dizer com isso? Justamente através da oração que Cristo vai nos mostrar o caminho, o que fazer. Porque, por exemplo, quantas vezes começaram a rezar, vocês falaram assim, rezar para ser uma pessoa mais paciente. Só veio mais momento de raiva, não veio? É justamente Cristo agindo. Não é da nossa forma, mas é o jeito dele. E é o jeito dele que é o perfeito. Então, é justamente de ter esse autoconhecimento, momento de silêncio, que é muito importante. Se a gente ficar em silêncio, aqui todo mundo agora a gente não vai estar em silêncio. Meio contraditório, né? Tem um carro lá fora, sempre tem algum barulho. Mas de qualquer jeito, a gente tem que sempre buscar esse silêncio. E que é uma das coisas que mais pegam hoje em dia. Se eu não me engano, na minha última aula eu falei muito sobre isso. Que hoje em dia a gente sempre está em turbulência de som, de problema, disso, daquilo. Mas a gente sempre tem que buscar algum momento de silêncio para realmente falar com Deus, encontrar com Deus. Parece difícil, e na verdade parece não, é muito difícil. Porque é muito difícil mesmo, né? Tipo, a gente realmente se silenciar. E qual que é o problema? Por que a gente tem medo a gente não quer silenciar? Porque a gente se encontra. A gente vê quem realmente nós somos. Nossos medos, nossos traumas, que é o que mais pega a gente. Trauma, e aí vai de cada um, que cada um tem uma história, cada um tem um medo, tem um trauma, uma aflição. E quando a gente entra no silêncio, quando a gente fica em paz, em silêncio consigo mesmo, vem esses problemas à tona. Mas
tem uma solução, que é a oração. Cristo vai curando a gente, curando nossos traumas, feridas e medos. Amém? Então, rezar bastante para vocês se conhecerem. Vocês têm que se conhecer, vocês são filhos de Deus, porém, quer dizer, né, únicos. Cada um tem um jeito. Uns mais feios, outros mais bonitos, mas cada um é um, né? Fazer o quê? Cara, importante que o Mauro falou, que no silêncio, que quando Deus vai mostrando nossos traumas, Ele vai nos curando e vai nos mostrando o caminho. Muitas vezes, para a gente ficar no silêncio, ficar nessa intimidade com Deus, que Deus vai revelando tudo para mostrar onde está errado, que Ele precisa mostrar onde está errado para curar antes. E a gente se afasta de Deus muito nesses momentos, mas o Mauro colocou um versículo que eu acabei de ler e eu quis comentar, que é: eu sou o bom pastor, e o bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. A passagem do bom pastor é uma passagem muito bonita, que toca muito eu e o Mauro, que a gente usa a cruz do bom pastor. Essa é uma cruz. Uau! Uau! É a cruz do bom pastor, que a passagem do bom pastor, que é: um pastor tem 100 rebanhos e uma dessas ovelhas vai embora e foge dele, só que as outras continuam no rumo. Só que o pastor sai do seu rebanho e vai em busca da ovelha perdida. E é assim que Deus age com nós. Se a gente está no caminho, está aqui todo domingo, lá, eu estou rezando, eu começo a ver uns traumas, Deus vai me mudando, e eu falo: não vai dar, agora não vai dar, agora eu vou ter que ir embora. E aí eu vou embora, Deus vai pegar a gente na curva, e olha, eu falo por experiência. Quebrar a patinha da ovelha é para ficar. Quebra e fica. E olha que ele pega na curva mesmo. Mas a gente precisa continuar a aula, e enfim. Só para quis comentar aqui, muitas das vezes a gente não sabe como começar. É muito difícil. A gente não sabe como começar, tipo, tá bom, Mauro, o que eu faço? Só comentar, né? A gente tem servos, levantem a mão. Todos Servos. Vocês têm alguém para te ajudar? Tem muito servo aí. Vocês têm alguém? Aqui na aula a gente queria também dar esse tempo, mas a gente não tem esse tempo. Mas quem precisar de ajuda e quer realmente mudar de vida depois dessa aula, foi tocado com algo que a gente disse, todos nós servos aqui, a gente pode ajudar vocês, então vem falar com a gente no final da aula que a gente pode direcionar vocês. A gente não morde, pelo menos eu não. Esse daqui, não sei, né? Bom, mas dando continuidade na aula, a gente pegou a recomendação do Papa Leão, tinha uma foto dele aqui, mas não tem mais. Era o Papa Leão, assim, bem bonito e tal. Na dia que ele foi Papa. Eu e o Papa Leão, meu brother. Quer falar? Bom, o que o Papa Leão recomendou para essa quaresma? É pra gente, resumidamente, não ficar falando da vida alheia, cuidar mais da nossa, ficar quieto. Não, brincadeira, mas falando assim, pra gente parar de falar do outro, falar mal do outro e, como tá a frase aqui, desamar a linguagem, falar mal do outro, que é mais estraga. Você estraga a pessoa falando mal dela e pior, você estraga, né? De graça. Importante aqui é algo, o Mauro falou agora que eu lembrei, que eu não falei na hora. Mas a gente pensa que penitência é só coisa física, né? Vou tirar meu celular, rede social, vou tirar meu doce ali, beleza, vou tirar meu refri e vou fazer essa mesa com Deus. E a fofoquinha que rola, a fofoquinha. Quando a gente fala fofoca, vocês dão risada, mas fofoca é coisa séria. A padre fala: não, para com a fofoca, fica fica dando risada. Por sério. conta de fofoca, tem gente que sai da igreja, tem gente que entra em depressão, por conta de fofoca. Então, a gente não fala isso pra pesar na cabeça de ninguém, pra botar medo, mas a gente só tá alertando que fofoca realmente pode machucar a pessoa de um nível que vocês nem imaginam, né? E além da fofoca, tá ali juízo temário, que é o preconceito. O preconceito também arruina. Então, antes da gente julgar, muitas das vezes, foi o que eu acabei de comentar na questão da caridade. Vem um morador de rua pedindo e eu já falo não, já fujo para longe. Enquanto muitas das vezes ele queria uma água, um gole d'água. Muitas das vezes, quantas vezes já me pararam e pediram uma garrafa de água que eu tava na mão, que eu entreguei inteira. Eu falei: pode ficar, à vontade. E você podia ter ajudado essa pessoa, mas por causa do seu preconceito, você disse não. E a gente podia ter dado água para a pessoa e a gente não deu água para a pessoa. Algo tão simples, tão básico. Passar. Aí tem aqui... As imagens deram um problema, aquela imagem que você mandou. A gente colocou. Bom, aqui a gente ia colocar as recomendações que o Papa Leão colocou, só que de forma mais fácil de entender. Não tem? Tá bem fácil agora. Não tem. A gente vai mandar no grupo
A máfia Martorelli, máfia querida. Daí vocês conseguem ver a foto do Papa. E essa foto aqui que tinha. Era um slide só com a foto de recomendação do Papa que não tem mais, que sumiu. Mas enfim, seguimos em frente, depois vocês dão uma olhada, e é interessante ver o que o líder da igreja recomenda pra gente na palestra. Apenas o líder. O Gold. E como se preparar? A gente falou aqui tudo já, né? De novo. Eu coloquei uma imagem aqui muito bonita, que é Jesus batendo na porta. E o mais legal dessa imagem, que eu gosto, é até o fundo da minha tela, é que não é pequeno, dá pra ver, que a porta que aparece não tem maçaneta por fora, porque quem abre é quem está dentro. Então Jesus, ele vem e bate no coração. Mas quem abre é Jesus ou é a gente? É quem? Participação. A gente que abre a porta para Jesus entrar. E é tudo que a gente falou, né? Como se preparar, se precisarem de ajuda, tem os servos, se precisarem de alguma dica, alguma conversa, como se preparar para a quaresma, estar comigo com a igreja, enfim. Dúvidas? Tinha uma menina que estava com dúvida. Você está com dúvida ainda? Passou. Obrigado. É isso, mais uma salva.